Olá pessoal, então na aula de hoje nós vamos falar sobre fotometria e os modos de medição, que na verdade é a junção aí dos três pilares que nós vimos anteriormente, que seria o tempo de exposição, diafragma e ISO. E como já é de costume aqui nas aberturas das nossas aulas, né? Se você não viu as aulas anteriores, assista essas aulas porque elas são muito importantes para a sua curva de aprendizado aqui no curso. Perfeito então pessoal, sem mais delongas, vamos ao que realmente interessa. A fotometria, como eu já falei anteriormente, ela é a junção aí desses três pilares e basicamente ela é aquela balança que eu venho falando desde a nossa primeira aula aqui desse módulo da fotografia básica. E para entendermos como a fotometria funciona, primeiro nós precisamos entender como que funciona o esquema de luminosidade das cores. Basicamente, pessoal, o esquema de luminosidade das cores que nós vamos ver aqui na nossa fotometria, ela pega desde o preto absoluto até o branco absoluto e no meio do caminho nós temos aí o cinza médio. O cinza médio ele não é nem preto e nem branco, então ele está justamente ali no contraponto e seria basicamente o ponto de equilíbrio entre as duas nuances aí do espectro de luminosidade aí das cores. E aqui pessoal, para ficar bem entendido aqui essa questão da luminosidade das cores, né, partindo aqui do preto absoluto e indo para o branco absoluto, significa o seguinte: todas as cores que nós conhecemos, elas são compostas, né, de preto e de branco, tá? Então, quanto mais luz você coloca em cima daquela cor, mais clara ela vai ficando, né? E quanto menor a quantidade de luz que você coloca sobre aquela cor, ou melhor, quanto menor a quantidade de luz que reflete sobre aquela cor, mais escura aquela cor vai ficando, né? E quanto mais luz reflete sobre aquela cor, mais clara essa luz vai ficando, até chegar no extremo, que seria do mais claro possível, seria branco, né? E no contraponto aí seria o preto, né? E no meio do caminho ali a gente tem o cinza médio, que seria realmente a cor ideal, a cor realista ali que a gente espera. Então, entendido esse ponto, né, pessoal, da luminosidade das cores, vamos então voltar aqui para o nosso assunto principal, que é o fotômetro. Basicamente aí o fotômetro ele foi criado, né, porque lá na época analógica, da fotografia analógica, que a gente não tinha aí essa possibilidade de ver a fotografia ali em tempo real depois que a gente capturou. Naquela época você primeiro fazia a foto no negativo e depois tinha que levar esse negativo para revelação, para só então o fotógrafo conseguir ver o que ele fotografou. E nesse princípio, pessoal, naquela época era muito complicado saber se a foto ela estava com informação, né, uma informação clara, ou se ela estava com perda de informação, né? Por exemplo, estava branca demais ou preta demais, que é a que a gente chama de subexposta, né? Então, para controlar esse tipo de situação, foi criado o fotômetro, que até está aparecendo aí um modelo de fotômetro que era usado, né? Na verdade, esse fotômetro é usado até hoje, tá? Então esse equipamento hoje principalmente é usado muito dentro de estúdio, mas naquela época esse equipamento ele era usado justamente para medir a quantidade de luz que estava incidindo ali sobre o assunto, para que então o fotógrafo pudesse configurar a câmera, né, para que houvesse aí a captação adequada daquela foto, né, para que a foto realmente acontecesse. E aí depois, esse fotômetro ele começou a embarcar os equipamentos, principalmente os equipamentos digitais. Então, a partir de então, ele começou a fazer parte do equipamento e aí foi acrescentado dentro do equipamento, tá? E o fotômetro, ele basicamente vai ler a luminosidade das cores. Então, ele vai começar tanto do preto absoluto quanto ao branco absoluto e ali no equilíbrio vai ter o cinza médio. Então, pessoal, para mostrar para vocês aqui o fotômetro, né, na câmera, basicamente o fotômetro é essa barrinha que está aparecendo aqui, né, que inclusive aqui, ó, quando você coloca aqui para fazer a foto, ele começa a piscar aqui um pontinho de acordo com o que o fotômetro está. Então, baseado aqui nesse fotômetro, onde está piscando aqui a setinha, a gente consegue ver se a foto vai sair subexposta, né, ou clara demais. Tá bom? Então, quanto mais aqui para o lado negativo meu fotômetro estiver indicando, significa que mais escura vai ficar essa foto, né? Ou seja, maiores são as chances aí de eu não ter nenhuma informação na foto. Também do contrário, quanto mais aqui para o lado positivo meu fotômetro estiver indicando, significa que a probabilidade de eu perder essa informação também é muito grande. Então, um ponto de equilíbrio seria aqui zerado, seria exatamente no meio do fotômetro, né, que simboliza exatamente aqui o cinza médio.
Então o menos 3 seria o preto absoluto e o mais 3 seria aqui o branco absoluto. Porém aqui, pessoal, é muito importante a gente tomar alguns cuidados na hora de deixar o fotômetro zerado, porque é o seguinte, quando nós deixamos aqui o fotômetro zerado, né, exatamente aqui no meio, o que acontece? Tudo que for preto, a câmera vai interpretar como cinza. E tudo que for branco, cor branca, ele também vai interpretar como cinza. Então a gente precisa tomar só cuidado nesse ponto, tá? E aí você deve estar se perguntando, poxa, Lucas, então agora complicou, né? Como é que eu vou saber quando eu devo deixar o fotômetro negativo, quando eu preciso deixar o fotômetro positivo, né? Basicamente, pessoal, é bem simples, tá? Sempre que você tiver em um ambiente onde exista a predominância, né, de cores claras, né, por exemplo, azul claro, branco, tá? Sempre nessas cores, você vai sempre deixar o fotômetro aqui entre +1 e +1,5, tá? Estourando aqui +2. Porém, eu não recomendo muito que vá aqui muito para o +2, porque corre risco de começar a clipar a foto, ou seja, perder a informação da foto nas áreas claras, tá? E assim como no preto, se você vai fotografar alguma peça de roupa preta ou algum produto preto, sempre deixa aqui em -1, no máximo -1,5, que é um intervalo bem legal aqui de se fotografar, tá bom? Na dúvida, você, poxa Lucas, agora eu não sei, eu tô realmente perdido aqui, não sei o que fazer. Na dúvida, deixa o fotômetro zerado, tá? Porque depois lá na pós-edição, aí você consegue jogar um pouquinho para baixo, para -1, ou um pouquinho para +1. O problema de deixar para resolver isso na pós-edição, pessoal, é que você vai ter um trabalho extra aí, né? O interessante é que a gente faça a nossa captação da foto da forma mais correta possível para a gente ter menos trabalho na hora de fazer a nossa edição, tá? Mas, principalmente em eventos, que às vezes não tem muito tempo para ficar olhando o fotômetro, né? Às vezes deixa o fotômetro zerado ali e vai fotografando. E depois lá na pós-edição, que você viu que tem alguma cor, um vestido da noiva, por exemplo, que era para ser branco, branco, e não está muito branco, branco, aí você sobe a exposição lá na pós-edição, que resolve o problema também, tá? Da mesma forma também o terno do noivo, que às vezes é preto, e às vezes começou a ficar meio cinza, aí você volta ali para -2 ou -1 ali de exposição e está tudo resolvido, beleza? Mas o ideal é resolver tudo isso aqui na hora da captura. Então, pessoal, no início, né, até você conseguir se ambientar melhor com a questão da fotometria, ficar às vezes perdido se é +2 ou -2, enfim. Sempre deixa o fotômetro zerado, pelo menos nesse início, até você conseguir ter mais experiência com o fotômetro, com a fotometria, né? E conforme você for avançando aí nos estudos, você for ganhando mais experiência, ganhando mais confiança com o fotômetro, aí você começa a realmente já configurar da forma correta aqui o fotômetro, tá? Mas de início você pode deixar o fotômetro zerado, porque estando zerado, por mais que você tenha um trabalho maior aí na tua edição, pelo menos você não corre o risco de perder a tua fotografia por conta de exposição errada, tá? Porque, por exemplo, se você fotografar uma cor preta com fotômetro em +1 ou +2, dificilmente você vai conseguir voltar essa fotometria para -2, né? Então aquele preto ele já vai deixar de ser preto e vai virar um cinza, entendeu? Ao contrário de quando você fotografa aqui no fotômetro zerado, então como você está no ponto de equilíbrio ali, é muito mais fácil de você jogar tanto para o negativo quanto para o positivo, dependendo da situação, beleza? Então fica essa dica aí, mas vai praticando aqui o fotômetro, tá? Nas tuas fotografias, para você já ir se ambientando e se aprofundando cada vez mais aqui nos estudos. E aí você já deve estar se perguntando, né, Lucas, mas como que o sensor ele faz essa medição da luz que chega até ele, né? E a resposta é muito simples, tá? Dentro do próprio equipamento, nós temos aqui alguns modos de medição que a própria câmera tem. Eu vou aqui começar pelo modo de medição matricial, tá? Nesse modo de medição matricial, o que acontece? O que se faz aqui dentro do sensor? O sensor ele vai ler toda a luz que chega em toda a região do sensor, né? Então, após ele fazer essa leitura de toda a luz que chega até o sensor, ele faz uma média, tá?
dessa quantidade de luz que está chegando. E aí essa média é que vai ser a indicação aqui do fotômetro, né? Então, por exemplo, se você está fotografando alguma coisa preta, né, e você está usando o modo matricial, mas do lado do preto tem uma folha branca e depois tem uma folha laranja, a informação que está aparecendo aqui no teu fotômetro é a média de todas essas três cores, não exatamente uma cor só, né? Normalmente eu costumo utilizar mais o modo de medição matricial, né? Para o tipo de trabalho que eu faço aqui no estúdio, atende super bem, tá? Porém, para alguns casos específicos, quando eu preciso ter uma fidelidade de cor muito grande, muito precisa, então o modo de medição matricial não é o mais indicado por conta dessa média que ele faz, beleza? Depois do modo de medição matricial, nós temos aqui também a medição parcial. O que é essa medição parcial? Ela vai pegar o miolo do sensor e vai expandir um pouco ali o miolo do sensor. Então, por exemplo, eu às vezes estou aqui fazendo aqui uma foto que tem aqui um símbolozinho preto, ou uma roupa preta, mas logo ali depois tem uma roupa branca, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai considerar somente o que está pegando ali naquele miolo do sensor. Se estiver pegando uma parte branca, ele vai pegar também um pouquinho daquela informação, mas a predominância vai ser o preto, por exemplo. Então, a informação que vai aparecer aqui no fotômetro é justamente da cor preta, né? Então, se eu fizer a fotometria aqui em -1 ou -1,5, vai ser exatamente a fotometria da cor preta que eu vou estar fotometrando. Da mesma forma, se fosse uma cor branca ou mais para o lado do claro, a fotometria seria exatamente sobre essa cor. Então, esse daqui já tem um pouco mais de controle sobre a fotometria do que o matricial. O problema desse modo aqui é o seguinte: se você estiver fotografando em um ambiente, né, aberto, onde você tenha várias informações, então você de cabeça precisa saber qual que é mais ou menos a média de cores que tem ali, de luminosidade de cores que tem naquele ambiente, para você fazer a fotometria correta, né? Não fotometrar somente uma coisa correta e o restante ficar tudo mal fotometrado. Então é por isso que eu ainda prefiro matricial, porque ele mesmo no ensaio você não tem muito tempo para ficar, né, fazendo esses cálculos de cabeça, apesar de que com o passar do tempo isso vai ficando meio que automático. Mas eu prefiro deixar a minha mente aí para pensar em outras coisas, tá? E depois no modo de medição parcial nós temos a ponderada ao centro, tá? Essa ponderada ao centro, ela vai ser exatamente somente o miolo do sensor, tá? Então, por exemplo, se a pessoa estiver usando aqui na parte de cima aqui da roupa, estiver usando uma roupa preta e na parte de baixo estiver usando uma roupa branca, então se você fotometrar somente ali na cor preta, então você também pode ter aí alguns problemas também depois, tá? Mas aqui é onde você vai ter o maior controle aí de precisão da fotometria, beleza? Então, basicamente que esses são esses três modos aqui que equipam todas as câmeras fotográficas atuais, que vai de qualquer fabricante. Talvez vai mudar o nome aí, né, a nomenclatura, mas o modus operandi vai ser exatamente esse. E aí, pessoal, como de costume já, desde a nossa segunda aula aqui desse módulo de fotografia básica, né, vamos fazer aqui um teste bem rápido aqui. Eu vou inclusive usar o protetor aqui da objetiva mesmo, da Canon. Tá até meia sujinha aqui, mas tá tudo certo. Olha só, essa daqui inclusive, ó, ela é preta, né? Tem a cor preta aqui, então a predominância aqui de cor aqui é preta. Então, para essa fotometria aqui sair corretamente, eu preciso deixar ela em -2 para que o preto saia realmente preto. Deixa eu colocar aqui exatamente desse jeito. Vou fazer aqui a fotometria. Só uma informação, né? Aqui eu estou usando 35 milímetros, a distância focal está em 35 milímetros, né? Aqui eu já fiz a conversão, pessoal, está dando aqui 125 de exposição, 1/125, né? 1/125, eu vou usar aqui f4,5, porque essa objetiva aqui, a 35 milímetros, ela vai de f3,5 até 5,6, então ela não tem um diafragma único para todo o range aqui de distância focal dessa objetiva. Então eu vou usar aqui um diafragma de 4,5 de abertura e o ISO aqui em 1600. Deixa eu aqui fazer, vamos fazer aqui ó, ao vivo aqui, ó. Olha só aqui, ó.
Em 1600, ó, se vocês observarem aqui, deixa eu ver se está pegando aqui a informação, tá pegando. Ó, vocês estão acompanhando em tempo real aqui, ó. Vocês estão observando aqui que o preto aqui, ó, ele já não está mais tão preto assim. Ele já está mais puxado aí para um cinza mesmo. Eu vou diminuir aqui o ISO, ó. Deixa eu diminuir aqui o ISO, porque aqui no Live View aqui é um pouquinho complicado. Aqui, ó, vou diminuir aqui o ISO para 3200, ó. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui a exposição. Ainda está muito alto. Vou reduzir mais ainda aqui o ISO. 1600. Ó. Já ficou aqui entre 0 e -1, beleza? Você já viu que já mudou bastante coisa aqui na fotometria, né? Eu vou fazer então essa foto aqui, ó, aqui zerado, mesmo só para a gente ter uma ideia. Pronto, a foto está feita, vai aparecer na tela para vocês também. Agora vamos fazer uma outra foto aqui, ó, deixando em -2, beleza? Deixa eu só ajustar aqui o ISO, deixa eu diminuir o ISO aqui. Inclusive, se você não sabe ainda o que eu estou fazendo aqui, olha só aqui, ó, tá vendo que já ficou bem mais acentuado aqui o preto, ó. Ó, a informação já ficou bem mais legal, né? E aqui, agora eu vou fazer uma outra foto. Vou fazer aqui uma outra foto. Vamos subir de novo lá para o 6400, que estava lá no positivo, para a gente fazer aqui de novo a captura. Beleza. E você deve estar se perguntando, Lucas, mas como é que eu faço para saber, né, qual que é a configuração para cada item aqui, para eu conseguir ajustar o fotômetro de acordo com os 3 pilares que nós vimos aqui até esse momento? E a resposta aqui é simples, pessoal. Basicamente aqui, ó, vou jogar por aqui pro modo tradicional aqui do Live View, só para a gente ter mais ou menos aqui uma ideia, beleza? Olha só aqui, ó. O primeiro passo que a gente precisa saber, eu vou zerar aqui tudo, tá? Zerar aqui, o ISO também aqui eu vou colocar aqui no 100, beleza. O primeiro passo que a gente precisa saber para começar a montar aqui os pilares é escolher a distância focal que eu vou querer utilizar para minha fotografia. No meu caso aqui, eu vou utilizar a 35 mm. A distância focal em 35 mm. Eu vou utilizar a 1855, objetivo 1855, que eu estou utilizando a 1855 porque eu sei que a maioria de vocês aqui tem a 1855, então eu vou usar ela, beleza? Então eu vou utilizar a 1855 em 35 mm. A 1855, ela vai aqui, ó, do range, ó. A 1855 ela tem aqui o diafragma que vai de 3,5 em 18 mm até 5,6 quando está em 55 mm, beleza? Então, conforme eu vou mudando a distância focal aqui na 1855, ela também vai alterando a abertura máxima de diafragma aqui dessa objetiva, beleza? Lucas, mas por que ela altera isso? Porque é uma lente de baixo custo, pessoal. É uma lente barata, né? Então a fabricante não ia gastar rios de dinheiro aqui para garantir a abertura máxima aqui, única, uniforme, em todo o range da objetivo, porque ficaria muito caro o projeto e aí perderia o sentido aqui de ser uma objetiva de entrada para uma câmera de entrada, beleza? Então, partindo desse princípio, eu vou escolher 35 mm aqui no sensor APS-C. Então aqui, pessoal, como a gente já viu lá nas aulas anteriores do sistema APS-C, eu preciso converter esses 35 mm do APS-C para a distância focal aí considerando o sensor full frame, né? Então aqui, ó, 35 vezes 1.6 vai dar aí 56 milímetros de distância focal no sensor full frame, né? E aí pegando isso, eu preciso agora multiplicar por 2 para que a gente consiga encontrar a velocidade mínima aqui de exposição para 56 milímetros. Multiplicando isso por 2 vai dar aí 112, que seria a velocidade mínima aqui de 112. Porém aqui, pessoal, vamos ver que se a gente consegue achar 112 aqui na nossa câmera. Não tem, pelo menos na T7 não tenho a possibilidade de ter 1 para 112. Só tem 1 para 100 e depois 1 para 125. Então nesse caso aqui eu teria que deixar 1 para 125.
O meu F aqui já vai ficar em 4,5, porque tá a máxima abertura que eu tenho para 35 mm aqui na 1855. Vamos confirmar se é isso mesmo? Ó, deixa eu voltar aqui. Ó, a abertura máxima aqui é 4,5. Então, beleza, está configurado aqui na abertura máxima. Agora, eu vou fazer aqui ó, o experimento para fotografar aqui na nossa mesma lente ali. Ó, tá vendo que está completamente ali escuro ali a minha fotografia? O meu fotômetro está completamente aqui, ó, escuro. Inclusive aqui pelo Live View aqui da T7 a gente já consegue ver que realmente não tem informação nenhuma. Então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso subir o ISO, certo? Porque a velocidade eu já não posso abaixar mais, já está na velocidade mínima aqui possível para essa fotografia. Ó, acho que ISO 800 aqui já vai ficar mais interessante, vamos ver? Ó, ISO 800, ó, tá em -2. Fotografia aqui da tampinha preta, tá tranquilo, então já posso fazer a foto aqui, ó. Ó, deixa eu só dar uma distância aqui para fazer o foco. Ó, vai fazer o foco ali. Pronto, a foto está feita. A tampa é preta e aqui também apareceu preto. Só que o Canon aqui em cima, ó, ele não tá preto, né? Ele tá, ó, não tá 100% preto. Mas aqui nesse caso, como a predominância é preta, então aqui eu teria que trabalhar aqui de repente com uma outra luz aqui por cima só para iluminar aqui o Canon, entendeu? Nesse caso aqui, como a gente só tem uma fonte de luz, então vai ter que ficar assim mesmo. Aí a gente vai ter que recuperar depois lá na pós-edição, tá? Dá um jeito de clarear um pouquinho. A gente pode de repente fazer aqui um experimento de diminuir um pouquinho mais esse pontinho de luz aqui. Vamos, ó, eu vou subir aqui o ISO só mais um pouquinho. Só para a gente deixar isso aqui um pouquinho mais claro. Só que aqui ó, eu já passei do ponto, tá vendo? Aqui eu estou chegando no fotômetro zerado. Que é legal também a gente fazer essa foto, que a gente já vai tendo aqui as nuances, tá? Agora eu vou fazer aqui o extremo do que não poderia acontecer, que eu vou fazer a foto aqui ó, com o fotômetro lá em +2. Acho que 3.200 que ele vai ser o suficiente. Ó, não, 3.200 ainda está zerado ainda, vamos colocar aqui 6.400. Ó, vocês estão vendo que aqui o fotômetro está indo lá para o +2, certo? Está entre 1,5 e +2, beleza. Vamos fazer aqui a foto. Deixa ela fazer ali o foco. Pronto. Então aqui nós temos aqui as 3 fotografias. Ó. Nós temos ela no fotômetro, né, em +2, que aqui, ó, o fundo da mesa aqui, ó, já ficou completamente branco, vocês estão vendo? E aqui o preto já deixou de ser preto, começando a virar aí um cinza, né, uma cor meio diferente do preto. Que isso aqui dificilmente na pós-produção, pessoal, vocês vão conseguir resolver, tá? Às vezes tem casos que não consegue voltar para o preto, vai ficar sempre aí um cinza, não vai ficar preto, tá? Aqui já está no fotômetro zerado, né, no meio ali do fotômetro. Então isso aqui é bem fácil de conseguir resolver essa cor preta na pós-edição, né? E aqui já está realmente no -2, tá? -2 de exposição. O preto aqui realmente já está bem preto, né? E o Canon aqui, ele tá, você consegue ver o Canon aqui, mas aqui, essa nomenclatura do Canon, isso aqui não é a questão da exposição, isso aqui é uma falta de iluminação específica aqui, para a gente iluminar aqui o letreiro do Canon. Então, pessoal, a aula de hoje que eu queria passar para vocês aqui era exatamente isso, nessa parte da fotometria, que é a junção aqui desses 3 pilares, de tudo que a gente viu, né? E aqui vocês observaram que, no nosso exemplo aqui, ó, eu utilizei a velocidade mínima aqui de exposição, que no caso aqui para 35 mm seria, o mínimo aqui seria 125, tentei deixar aqui no mínimo possível. Coloquei na menor abertura, quer dizer, na abertura máxima aqui de diafragma, que essa objetivo eu consegui me entregar, que é 4.5. E também tentei trabalhar no menor ISO possível aqui, que é justamente para a gente aí conseguir ter o máximo de resultado de acordo com a luz que eu tenho aqui no ambiente para fazer essa foto, tá? É claro que, por exemplo, o F, ele vai variar de acordo com o objetivo que eu estou usando. Por exemplo, se eu tivesse aqui na 50mm f1.4, eu não precisaria trabalhar com ISO tão elevado, tá? Eu poderia trabalhar com ISO menor
e talvez até com uma velocidade também de exposição também maior. Apesar de que na 50mm eu teria que sair de 125 para 160 de exposição, mas no contraponto eu ganharia aqui na questão da abertura aqui da minha objetiva, tá bom? Bom, por enquanto então o que a gente precisa saber é disso. Depois nas próximas aulas a gente vai se aprofundar mais no assunto para a gente começar a trabalhar agora também mais na parte artística aqui da fotografia, tá? Mas antes de ir para a parte artística, primeiro a gente precisa realmente entender essa base. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. E qualquer dúvida que tiver, pessoal, deixa aqui nos comentários, vamos tirando essas dúvidas conforme elas vão acontecendo, tá? Então, pessoal, aqui agora eu quero propor para vocês aqui um exercício para vocês fazerem na casa de vocês aí, para começar realmente a colocar em prática tudo isso que a gente vem aprendendo aqui no curso, principalmente nessas 3 aulas aí dos 3 pilares, com essa aula de hoje, a 4ª aula desse módulo da fotografia básica, né? Então, eu quero muito que vocês façam aí na casa de vocês esse exercício, né, de configurar aqui tempo de exposição, abertura de diafragma, ISO também, até a gente conseguir ter aí as exposições perfeitas, vocês testarem aí fotografia de objeto branco, fotografia de objeto preto, fotografia de objeto colorido, para você já começar a colocar em prática tudo isso que a gente tem aprendido, porque o mais importante de tudo, além de assistir a aula, pessoal, é colocar em prática o que a gente aprende aqui no curso, tá? E na descrição aqui também dessa aula tem o nosso link do nosso grupo lá do Facebook. E eu queria muito que vocês começassem a postar os conteúdos lá no grupo para a gente começar a realmente ter essa interação por lá também. De eu poder ter essa experiência de poder avaliar o desempenho de vocês aqui no curso e a gente ir progredindo juntos, tá bom? Então na próxima aula a gente vai ver aí sobre distância focal e a profundidade de campo, né, que também tem muita relação aqui com a objetiva e também com o diafragma, para a gente começar a trabalhar agora nessa parte mais artística da fotografia, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!